Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia. Momento Chave Podcast que traz grandes histórias aqui de empresários, né, cada um no seu segmento, que fazem a economia, né, da nossa cidade, da nossa região crescer. E hoje, no nosso episódio 79, né, a gente vai falar aqui sobre medicina veterinária, né? A gente já teve aqui episódios passados o grande Dr. Marcelo Seixas falando especificamente de pecuária, né? Falando de pecuária, falando do trabalho dele um pouquinho de medicina veterinária. E hoje a gente traz mais uma pessoa referência aí dessa área da medicina veterinária, e com certeza vocês já viram aí no card do episódio e já ouviram falar dele também, que faz um trabalho há muitos e muitos anos aí, né? Tem inúmeros clientes aí, assim como eu também já fui cliente um bom tempo lá, né? Hoje não temos mais um doguinho, né? Foram dois aí pastores alemães aí que passou lá pela clínica, né? Mas com certeza muitos rolimourenses aí conhecem. Eu estou diante do grande Dr. Rafael Godoy. Rafael, seja muito bem-vindo ao Momento Chave. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos aí que nos assistem. É muito gostoso estar aqui presente, né? Eu venho aí admirando todo esse trabalho que o Bruno vem fazendo aqui em Rolim de Moura, de pessoas que a gente gosta e pessoas que eu não conhecia e passei a conhecer aqui pelo Momento Podcast. E agora estou sendo aí presenteado com esse convite. Fico muito agradecido de estar aqui presente, falando daquilo que eu mais gosto, que é da medicina veterinária. A gente sabe que a gente tem um leque de coisas que a gente trabalha dentro do município, né? Quem me conhece sabe que, além de médico veterinário, já fui professor de algumas universidades, professor de jiu-jitsu, né, faço bastante projeto em prol da nossa sociedade e, além disso, criador de cães de exposição, né, que participam de cães de exposição, que são cães que participam de eventos que são julgados a morfologia dos cães. Mas é um prazer estar aqui, Brunão. Fico muito contente de estar sendo convidado para participar desse Momento Podcast. Rafael, e eu já queria deixar registrado também, porque o Rafael, desde os primeiros episódios, né, ele sempre que possível, ele comenta, até manda mensagem no direct lá e dá o feedback, né, sobre os nossos episódios com os convidados. E realmente é isso que ele falou, né, algumas pessoas que nem conhecia, então, na medida do possível, ele sempre dá o feedback, né, e isso é muito interessante para você que está assistindo também, né, sinta-se à vontade também, né, para às vezes conversar, né, vou ver se futuramente eu consigo trazer, né, algo específico aí pra gente dar um feedback também sobre os episódios, né? Mas o Rafael sempre comentando lá, pô, esse episódio foi interessante, né? Por causa disso, né? Inclusive, recentemente, né? A gente teve um grande atleta, digamos assim, que foi o Dr. Rafael Godoy, né? Que indicou ele aqui e digamos que é cria da academia, né? O Jefferson, é verdade, não é só isso não, tá? Uma vez eu assisti um podcast dele que depois puxei a orelha dele, que ele veio entrevistar um grande empresário da área de farmácia daqui de Rolim de Moura, que é o seu querido pai, Jesus, né, que ele fez umas perguntas, ele não perguntou uma daquelas que eu mais queria ouvir, né, porque querendo ou não, quando eu comecei novo na área de empresário, o Jesus tinha um projeto dentro de Rolim de Moura, que era o Observatório Social, um projeto lindo, né, que fazia uma espécie de fiscalização, um sistema compliance dentro da prefeitura. Controle social. Controle social, e eu achava lindo aquilo, era um dos colaboradores, e deixo aqui até um grande abraço ao Jesus, e volto aqui a parabenizar e reiterar os parabéns. E ele não perguntou isso aí, Jesus, depois você puxa a orelha dele. Rafael, para a gente começar, tem bastante coisa, eu queria que você começasse falando por que medicina veterinária? Por que você decidiu essa área, ou foi a área que te escolheu? Na verdade, assim, a paixão pela medicina veterinária veio desde pequeno, né? Você já é mais novo do que eu, tem quase a metade da minha idade, mas era uma profissão que eu rodava Rolim de Moura inteiro numa bicicletinha para ver um cachorro, para ganhar um cachorro, para ter um cachorro. Eu tinha animais silvestres dentro do meu terreno de casa. Aqui em Rolim de Moura, na década de 85, 86, nós tínhamos bicho preguiça que criavam no quintal de casa, porco do mato. Então, assim, e era difícil de ter cães naquela época aqui em Rolim de Moura, né? Diga-se de passagem, deixa aqui um grande abraço ao professor Sakata, que tinha uns cães que ele trouxe do Paraná, e esses cães, eu sempre, quando nascia um filhote, eu ia lá e pedia e criava, né? Então eu tinha uma paixão muito grande, né, por essa área dos animais, não especificamente cão e gato, mas animais silvestres. E acabou que um dia foi uma história bem legal, sabe, Bruno? Eu comecei a criar cães,
né? Fui o primeiro criador de American Pitbull Terrier do estado de Rondônia. Em 96 eu criava cães e fazia o curso de biologia. E um dia teve um parto de uma cadela e, na ausência de um veterinário que atendia emergencial, eu me atuei e ajudei com aquilo que eu assistia no Animal Planet, né, que era o plantão veterinário do Dr. Paul, e fiz o parto da cadela, foi tudo certo. E aí minha mãe viu aquilo e automaticamente ela falou, bicho, não tem pra onde correr não. Ela só falou assim, filho, se você passar em todas as disciplinas do curso de biologia na universidade, você vai fazer o curso de medicina veterinária no final do ano. E acabou que, né, a gente estudou até um pouquinho a mais, até a química, que era uma coisa que eu não conseguia entender, tive que entender a química, passei nas disciplinas do curso de biologia e fui ingressar no curso de medicina veterinária e acabei formando em 2008.2. 2008. 2008.2. Aqui mesmo, medicina? Eu formei na Universidade Federal Rural, no semiárido do Nordeste, morei em Mossoró, Rio Grande do Norte. Até deixo aqui a todos os nordestinos um grande abraço e muito obrigado por toda a receptividade. A gente acha que o povo de Rondônia é acolhedor, gostoso, assim, cara, você não imagina como é o Nordeste, sabe, Bruno? Eu morei no Nordeste e digo, né, tive várias mães e irmãos, que é mais do que amigo, naquele estado, e sempre quando eu posso vou visitá-los, e foi uma experiência de vida que, olha, juro para você, muito prazeroso ter morado no Nordeste, ter formado lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. É bom, né? Quando você se sente acolhido. É, né? Muito gostoso, as pessoas, né, te tratarem como um membro, e eu achava legal isso aí, cara, sabe? Foi muito prazeroso mesmo. E formado, depois eu vim embora para Rolim de Moura em 2008.2, na intenção, a história é até legal, de ir trabalhar como fiscal de uma prefeitura de Alto Alegre. O veterinário de lá tinha ido embora, não aguentou morar em Alto Alegre, e eu vim na intenção de trabalhar lá. E quando eu cheguei, não deu certo, né, coincidiu até mesmo que em 2009 a abertura da GJJ, né, Academia Godoy de Jiu-Jitsu, associada ao meu início de trabalho na Agrovet, que deixo também aqui, né, um grande abraço e uma grande admiração ao Dr. Paulo Santos, que é o veterinário, se não me engano, 053, um dos primeiros veterinários do estado de Rondônia, que me oportunizou dentro da Agrovet uma salinha para que eu pudesse ali mostrar o meu trabalho e conquistar os meus clientes. Então, Dr. Paulo, sou muito grato ao senhor, o senhor sabe disso, que não é a primeira vez que eu agradeço. Quando eu tive a primeira oportunidade de ter ganhado o troféu ACIRM em 2010, né, que eu trabalhei em 2009 e ganhei em 2010, pude externar todo respeito, carinho e admiração do Dr. Paulo naquele evento, né? Nunca ninguém pega o microfone para falar e eu pedi o microfone agradecendo essa oportunidade, porque se hoje existe o Rafael Godoy, médico veterinário de pequenos animais, é porque existiu o Dr. Paulo Santos, que me oportunizou a trabalhar aqui em Rolim de Moura. Isso é interessante, né, Rafael? A gente valorizar que ninguém nasce grande, né? Com certeza. Às vezes a gente tem o hábito de ficar feliz de onde estamos, mas esquecemos de todo o crivo que a gente passou para poder chegar ali. E a gente não pode ser isso, né? A palavra gratidão sempre foi uma palavra que teve dentro da minha família, dentro da família Godoy, e a gente sempre foi muito grato, né, quando as pessoas oportunizam, né? Até hoje meu pai, né, é grato ao desembargador Renato Mimessi, que convidou ele no casamento para vir morar em Rolim de Moura, e até eu sou grato, porque se não fosse o Renato Mimessi, não existia a família Godoy dentro em Rolim de Moura. Rafael, antes da gente seguir, eu queria agradecer as empresas parceiras e patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol, Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, a JB iPhone, a Farmácia Popular Bom Jesus, a Rolim Notícias, né, na pessoa do Júnior aqui, do Max lá em Cacoal também. Agradecer a Master Copiadora, que é quem fornece os nossos kits personalizados, né, que depois vai chegar para o Dr. Rafael Godoy. Ao Estúdio Vivance, né, o Simon e a Joyce, sempre presente aqui registrando os melhores momentos dos nossos episódios. Agradecer ao Fagner, fotógrafo lá em Cacoal também, o nosso fotógrafo de Cacoal. E também hoje presente ao Café Mafalda, agradecer a parceria aí do Café Mafalda, né, Aguinaldo e toda a equipe, né, mandou um sanduíche natural aí, tradicional, muito bom lá do Café Mafalda, que depois a gente vai degustar aqui. Rafael, seguindo, aí você falou da sua formação, aí egresso, retorna para Rolim, começa a atender na Agrovet. Que momento que você olhou assim e sentiu que você queria empreender e não só atender?
Cara, a história, assim, é até um pouco chata, porém interessante, né? Do Dr. Paulo, eu fui chamado para convidar a trabalhar numa agropecuária central e lá comecei a fazer o meu trabalho, cada vez mais aumentando, e acabou que num certo momento o gerente da loja achava que eu era um funcionário muito caro para a loja. Só que ele não entendia que aquilo que eu ganhava era fruto do meu conhecimento. Se eu tinha uma consulta, foi porque eu estudei para fazer aquela consulta. Se eu tinha uma cirurgia, é porque eu estudei para fazer aquela cirurgia. Né? E aí ele achou que eu era um veterinário caro da noite pro dia. Ele olhou e falou assim, olha, a gente não vai precisar mais do seu trabalho aqui. Caramba. Eu falei, nossa senhora. Foi até engraçado. Eu estava em casa, saboreando uma bela picanha, até a picanha perdeu o sabor, meu irmão. Sério? E aí eu voltei, ele me deu essa notícia, ele tinha acabado de contratar um veterinário de São Paulo por um valor bem menor e fixo, né, que o cara ia receber. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe bem alegre, falou assim, filho, monta a sua. Eu falei, legal, mãe. Aí ela falou assim, só que tem um problema, eu não tenho dinheiro. A ideia é ótima. Mas, graças a Deus, o mais importante, meu pai e minha mãe me deram, que foi a oportunidade de estudo, e isso eu acolhi com muito amor e muita vontade. Né? Sou filho de 2 grandes professores, que na época foram professores do ensino público médio, né? Médio em Rolim de Moura, e depois se transformaram, né, através do concurso público, foram professor da Universidade Federal de Rondônia. Diga-se de passagem, né, meu pai foi um dos que ajudou a subir as paredes dessa Unir de Rolim de Moura. E aí ela falou, filho, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, mãe, e agora? Aí nós rodamos na cidade, eu lembro como se fosse hoje, eu fui até o Santa Helena e peguei para voltar. Quando eu peguei para voltar, tinha aquele prédio, que na época era um restaurante, né, até construíram outro pet shop lá por um tempo, né, que hoje é o prédio da sua querida esposa, minha amiga, né, que é aquele prédio na frente do Santa Helena. E aí eu fui e montei lá. Montei lá, eu fui no banco, foi até engraçado, né? As pessoas que querem empreender, querem ser empresário, olha, vocês têm que enfrentar todas as dificuldades, porque nada vai ser fácil. Eu lembro que eu cheguei com o gerente, falei, gerente, tô cheio de ideia, assim, para mim montar uma pet shop, tal. Ele olhou para mim e falou assim, você tem alguma coisa no seu nome? Eu falei, não. Foi, pois é, então não vai ter dinheiro. Eu falei, vixe Maria, primeira barreira. Eu falei, caramba, e agora o que eu faço, velho? Eu falei assim, mas não sai nada, eu como veterinário. Aí ela falou, olha, tem uns juros aqui altíssimo, né, que você pode pegar na pessoa física. Eu falei, quanto? Ela, R$7 mil. Eu falei, caramba, velho, e agora? Paguei 14 desses 7 mil de juros. Nossa. Mas eu precisava daqueles 7 mil, eu peguei os 7 mil. Start, né? Falei, peguei os 7 mil, cheguei, o que eu vou fazer com 7 mil na minha loja? Cara, engraçado, vocês vão dar risada, mas eu comprei um computador, fiz uma prateleira e como eu não tinha dinheiro para comprar medicamento, essas coisas, eu comprei manipulado e também eu tive que terceirizar meu banho e tosa, que diga-se de passagem, né? Não sei se você vai lembrar disso, mas quem era que cuidava do banho e tosa da minha clínica era o seu cunhado, né? O Chicão, que foi meu aluno de jiu-jitsu, um grande amigo meu, né? Chicão, parceirão, e eles ficaram com a parte da terceirização do banho e tosa. Então eu ficava com a parte clínica e loja, e ele foi trabalhando, né? Vencendo todas as adversidades, todas as dificuldades. Eu sempre brinco muito, né? Que eu falo, quando a gente vai montar uma coisa, a gente tem que sofrer não é que é sofrer, que é sadomasoquismo, não. Na verdade, são etapas, né? Passar o aperto. E aí eu lembro que eu era apaixonado naquela picanha da Rio Verde, mano. Fiquei 1 ano e meio sem comer, cara. Você acredita? Aquele gostinho daquela picanha vinha da boca, bicho. Edmilson fazia. Quando eu lembrava, olhava pro Edmilson da rua, eu falava, caramba, por que foi olhar o Edmilson hoje, cara? Eu falava, Edmilson do céu, passa perto de mim, não, que eu lembrava daquela picanha assim, com aquela bananinha, velho. Nossa senhora, eu passei 1 ano e meio sem comer aquilo. Nossa, que tristeza. E aí eu trabalhando, focado, né? E o que era mais legal, bicho, eu sou bem sincero, hoje eu não tenho mais pique, né? Eu tô com 15, 16 anos de formado. E eu lembro que eu dormia e acordava sendo lambido por cachorro dentro da clínica, cara. Eu ficava lá dentro, cuidando, trabalhando. Né? Tem até uns casos legais que apareceram na época, que foi quando eu cuidei de um cão, né? Um São Bernardo, e eu dormi na clínica. E eu lembro que os proprietários desse cão ficavam com dó de mim e levavam lá um X-tudo, né? Para mim comer um X-tudozinho à noite. Então eu comia um X-tudo, mas ficava ali com o cachorro deles cuidando. Graças a Deus, né? Logramos com êxito o tratamento. E isso foram coisas que aconteceram, que me ajudaram me maduraram e me ajudou a passar dos crivos para mim poder se tornar um empresário. E eu sempre gostava de quê? De ver as pessoas que tiveram sucesso dentro de Rolim de Moura, e eu tentava de uma forma ou de outra entender como eles chegaram a esse sucesso e copiar.
Porque não adianta, cara. Hoje eu sou muito fã de alguns empresários dentro dessa cidade, da forma que eles se comportam, da forma que eles trabalham dentro da empresa deles, e isso me ajudou bastante, porque eu vim ali, filho de um professor e de uma professora, eu não tinha nenhum patrimônio financeiro e não tinha nenhuma herança de empreendedor. Você está entendendo? Eu, na verdade, assim, eu só comprava, eu não sabia vender. Então, assim, e não adianta que o veterinário, ele tinha que... Eu como veterinário, eu tive que aprender isso ao longo do tempo para poder ter sucesso. E é lógico, eu lembro como se fosse hoje, quando eu montei a loja, eu não sabia precificar, né? Aí o Dirceu da Agro. O Dirceu da Diagro, né? Eu fui lá, Dirceu, cara, vem aqui, eu tô preocupado, Dirceu, eu não sei precificar, me ensina. E ele foi lá me ensinando, você tem a luz, você tem a água, você tem o desgaste, você tem não sei o quê, você vai colocar, e esse é o valor do seu produto. Então eu aprendi com ele, né? Essas pessoas me ajudaram, né? E eu sempre gostava de ouvir, né? Para tentar aprender. E graças a Deus, né? Deus sempre botou pessoas boas na minha vida e essas pessoas foram me ajudando a ter esse amadurecimento para mim ter sucesso. E só que teve as dificuldades também, nunca foi 100%. Eu lembro quando eu comecei a ver o dinheirinho, né? Tive a infelicidade de um colaborador fazer o que não devia dentro da minha loja, né? Então tive isso aí e tive também um fator que eu falo para você que foi o pior de todos, foi que o dono do prédio não era, né, o seu sogro ainda na época, e sua esposa era uma outra pessoa. Ele chegou e aumentou, e com menos de 6 meses ele aumentou de novo. Caramba. E eu falei, caramba, e agora, o que eu faço? E você vê, né, sempre eu falo que eu gosto de sempre retribuir para a sociedade e fazer um retorno, né, para aqueles que não têm condição, porque eu sempre falo que Deus me abençoou muito. Eu não tenho o que reclamar, sabe? Uma gratidão total a Deus. O último aumento de aluguel, Bruno, foi até engraçado. Eu estou sentado na frente da loja, falei, cara, mas subiu muito, cara, subiu demais. Subiu muito, você não tem noção. Para aquela época era um valor muito alto. E aí eu fiquei sentado, né, em cima da minha moto, na frente da loja, triste, e vinha um aluno meu do jiu-jitsu. Da onde é a clínica agora, né, que é ali na Belém, subindo para a região ali da loja, né? E aí eu, Tico, vem aqui, né? Thiago Amorim, é um grande policial hoje em Humaitá, uma cria minha do jiu-jitsu, que grande sucesso, teve esse tempo com o Cariani, não sei se você veio fazendo um vídeo com o Cariani. Thiago Amorim. Ele fez um vídeo com o Cariani, ele é policial civil no Amazonas. E o Thiago vindo, né, subindo, aí ele... E aí, mestre? Eu falei, e aí, Thiago, tudo bom? Eu falei, Thiago, bicho, você não conhece ninguém que vende um terreno aqui não, nessa avenida? Ele falou, mestre, tem uma mulher ali do lado de casa que vende. Eu falei, você sabe quanto ela quer? Ele falou, rapaz, eu não sei não. Eu falei, vê lá para mim e volta. Aí ele desceu, falou com essa mulher e voltou, né? Eu falei, mestre, a mulher disse que vende. Eu falei, quanto que ela quer? Ele falou, rapaz, tanto. Eu falei, bicho, vê se ela aceita um fit estrada e o restante em cheque. Aí ele desce, né? De repente volta ele e a mulher. Eu falei, vixe Maria, comprei o terreno. Aí eu fui, comprei o terreno, né? Comprei aquela esquina, né? Onde é a Vet Clean. E aí eu precisava financiar a construção dela. A minha advogada, na época, conseguiu 6 meses mantendo o mesmo preço, só que eu tinha que me virar nos 30 para me sair do prédio e... Né? Não, na verdade, ela conseguiu 1 ano via judicial para mim poder me organizar e sair daquele prédio. E aí eu lembro como se fosse hoje, cara. Saiu uns financiamentos, né, pela UFNO, eu consegui pleitear esse financiamento, né, e aí a gente construiu a Vet Clean. Só que teve um outro entrave aí, cara. Um outro entrave. Eu estava igual o Joseph Klimber. Você já assistiu o Joseph Klimber? Que o Joseph ia perdendo os braços, tudo, né, e ele ia trabalhando lá. Eu estava igual o Joseph Klimber, velho. Fui lá, achei Na verdade, eu fui no básico, o cara lá, na época, o gerente da época, falou assim, Godoy, eu tenho um cara que faz seu prédio. E eles não podem indicar, né? Eu falei, não, porque eu perguntei para ele, e agora faço o quê? Ele falou, tô com esse dinheiro todo para me construir, o que eu faço? Eu falei, olha, eu tenho um cara que pode construir para você lá, e ele é bom. Foi e me deu o telefone do cara. Né? E aí eu contratei o cara, Bruno, paguei a primeira medição, na segunda medição ele pegou os 300 mil, meu amigo, e sumiu de Rolim de Moura. Tô te falando, mano, para que eu vou mentir para ti? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Sem dinheiro para terminar o prédio,
né? Porque eu estava querendo me organizar. Não, escuta bicho. essa. Que é onde a gente fala das pessoas boas que aparecem na vida da gente e a gente é muito grato, né? E aí eu tinha a última medição, né? Que era a final, que era 180 mil, mas eu precisava ainda de uns 100 e alguma coisa para me terminar. Né? Ele tinha levado 300 mil meu embora. Nossa. 290. E aí, cara, fui lá no Rolão, né? Que deixo aqui também. Cara, não tenho o que falar do Odair, cara, sabe? Eu gosto muito dele, é um cara extremamente arroz também. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, Odair do céu, cara, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o quê, Godoy? Eu falei, cara, o cara foi embora com o meu dinheiro. Ele falou, meu Deus do céu. Eu falei, Odair, eu vou pagar. Você me dá esse crédito? Ele falou, Godoy, meu amigo, pode comprar o que você quiser aí. E aí eu peguei a última medição, paguei a mão de obra e o que eu comprei com o Odair eu fui pagando devagarzinho. Então eu tinha o financiamento e o Odair do Rolão para me poder pagar, né? Acabou que a gente conseguiu construir a clínica, consegui quitar a clínica, né? Fiquei muito feliz, né? Quando a gente quita uma coisa que é nossa, que vai ser nossa, e hoje a gente tem ali a VetClean, que é minha, né? E em cima a minha academia de jiu-jitsu, que hoje está alugado, né? Para os meus alunos. Então a gente nem sempre tem essa parte do sucesso. Os entraves é importante. E é onde é que eu falo. Que nesses entraves a gente tem que lembrar de todo mundo que participou deles. Né? Os meus funcionários que foram muito parceiros e me ajudaram. Tanto que você pode ver que na minha clínica lá eu tenho funcionários de 10, 15 anos, 15, 20 anos. Isso é uma coisa difícil, né? Que prova que a gente é líder e consegue conquistar e eles acreditar na gente, porque juro pra você, cara, é uma das coisas que eu mais me orgulho, por incrível que pareça, é que nesses 16 anos de loja, eu nunca sentei na frente de um juiz do trabalho para poder pagar algum direito trabalhista dos meus funcionários. E eu acho isso que é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer e de saber que eu sempre fui justo, certo? Da mesma forma que eu pagava o salário deles, eles retribuíam, né, com uma fidelidade com o trabalho. E não é à toa que, quando montaram várias outras clínicas dentro de Rolim de Moura, todos os meus funcionários foram assediados e sempre falei, se é para ir, vai. Agora, se vocês quiserem continuar, continue, que aqui vai, né? Aqui vocês viram como é que é a forma que eu trabalho. E graças a Deus, Deus sempre me abençoou e sempre botou pessoas boas do meu lado para eu ter esse sucesso. Então, o sucesso não é só do Dr. Rafael Godoy, né? O sucesso também são das pessoas que ajudaram em todo esse processo para o Rafael Godoy virar o Dr. Rafael Godoy, médico veterinário. E como é que foi a questão da academia, Rafael? Como é que entrou a academia e VetClean aí? Cara, a história é muito legal. É muito legal. Porque, assim, em Rolim de Moura, naquela época, nós não tínhamos, né? A gente era órfão, né, de eventos culturais. Então, a gente não tinha muita festa, né? Nós tínhamos um restaurante que, para mim, é um dos melhores restaurantes que tem, né, aqui do município, que era Rio Verde, que você ia lá e as pessoas se encontravam lá. E hoje nós temos uma culinária excelente. A gastronomia de Rolim de Moura é fora do comum, tanto na parte de lanche, massa, tudo. Olha, vocês, empresários do ramo de alimentação, estão de parabéns. Vocês fazem valer a pena a gente sentar e pedir um lanche ou qualquer outra coisa. E naquela época só tinha Rio Verde. Então, precisava fazer um ciclo de amizade novo e, ao mesmo tempo, treinar. Só que eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais eu iria entrar num tatame para dar aula. Escuta essa. O meu irmão mais velho, o Beto, foi e montou a equipe de jiu-jitsu. Pagava o aluguel e tinha um horário. Né? E lá eles treinavam tudo. Aí teve um dia que ele vai lá. E eu não vou, não quero. E aí um dia ele falou assim, bicho, vamos lá treinar hoje. Eu falei, vamos lá então. Peguei o kimono, coloquei no carro e na época, né, boa parte eram os militares que treinavam, né, o povo do Corpo de Bombeiro. Entidade essa que eu também deixo um grande abraço e dizer que a nossa parceria ela vai ser infinita de todos os animais resgatados e capturados aqui em Rolim de Moura. Eu vou estar sempre de portas abertas para a gente poder atender e restituir eles de novo no habitat deles naturais. E aí era o povo do bombeiro, né, e um povo militar que dava aula lá. Eu fui lá para dar essa aula, Brunão. Comecei a dar aula, Meu irmão, aí não deu outra. Você não pode parar, você tem que continuar dando aula. Aí eu falei, caramba, eu não queria ter esse compromisso. E aí, não fui no outro dia, aí os caras, não, você tem que ir. Aí eu comecei a dar aula, aí meu irmão, do nada, fala, bicho, vou voltar a morar em Porto Velho. Acabei de passar no concurso da Universidade Federal de Rondônia para ser professor da Unir. E aí eu falei, ixi, é agora.
Aí os caras, dá aula você. Eu, Caiu no seu colo. escuta essa, né? Aí eu comecei a dar aula, né? E no intuito era só dar aula. Só que aí, bicho, 1 ano, 6 meses de aula, 8 meses de aula, eu falei, bicho, vou testar esses meninos, que eu tô gostando desses meninos. Levei eles para um campeonato estadual, levei 3 atletas, que foi o Vilivon Rondon, né, policial militar, o Guilherme e o Guigui, que foram os que estudaram com você lá no passado. Não sei se você lembra deles, Guilherme Fernandes e Gabriel Fernandes. Era amigo seu. Sim. Eu sei porque eu vigiava vocês, né? E aí, os 3 foram medalhistas. Ah, e o Madison Berg. Os 4 foram medalhistas. Os 4 trouxeram medalha de ouro. Os 4. Caramba. Medalha de ouro dos 4. Eu falei, rapaz do céu, cara. Tem negócio aí. Tem negócio aí com esses meninos. Ó, bicho, eu vou continuar dando aula para esses meninos. E aí foi quando entrou o Jefferson Guarese e outro ali. Pá, eu continuei dando aula. E aí eu gostei tanto que eu cheguei e falei para os alunos. Falei, cara, eu vou testar esses moleques num brasileiro. Vou levar 3 meninos para o brasileiro. Aí um falou, rapaz, faz isso não tem como não, os moleques não têm condição, né? Mas eu fui um cara que eu treinei em São Paulo, eu treinei no Nordeste, eu treinei em todo canto, eu treinei jiu-jitsu, eu sei que o meu jiu-jitsu não era ruim. Não, e diga-se de passagem, Bruno, você não sabe, mas eu vou te falar aqui, vou fazer esse spoiler. Campeão do TUF Brasil da Rede Globo, Rony Jason, amigo pessoal e de treino. Antônio Braga Neto, lutador do UFC, campeão, 3 vezes campeão mundial, amigo pessoal e treinávamos juntos. Então, eu não era um pangarezão, não, sabe? Eu tinha, né? eu tinha uma raçazinha no jiu-jitsu. E aí, treinei os meninos, aí os caras tudo contra, não vai, tirei do bolso, comprei 3 passagens pro Rio de Janeiro. Aí eu com medo de ir sozinho, liguei pro meu irmão, bicho, você vai comigo? Falei, vou comprar tua passagem também. Comprei a passagem do meu irmão, partimos Rio de Janeiro. E eu nunca tinha ido no Rio. Era a minha primeira ida no Rio. Então, foi novidade para eles e para mim. Só que eu não podia mostrar para os meus alunos que eu também era cru de Rio de Janeiro, né? Então, eu tinha que me comportar. Porque eu sempre costumo dizer que luta é muito psicológico. Se você deixar os seus alunos entrarem com o psicológico baixo, um drive baixo, eles não vão ganhar. Esquece, eles podem ser o melhor do mundo. E eu sempre trabalhava o drive dos meus alunos. E aí eu lembro que nós chegamos lá, né? Metrô e tal, cheguei para lutar. E o nervoso, cara, que você nem imagina. Aí, primeiro o cara lutar, Jefferson Guarese pegou um cara... acho que do norte, algum Pará, Belém. Rapaz, o Jefferson foi e ganhou a primeira luta. Ganhou a segunda luta. Falei, não ganhou a terceira final. Eu não consegui ficar orientando ele na final, porque eu estava mais nervoso do que ele. Né? E aí eu vim pro outro lado da arquibancada, de longe, e eu falava pro meu irmão o que era para ele fazer. Bicho, ele atracou uma guerra com o cara, bicho. Até eles continuaram lutando um contra o outro. A vida inteira. Né? O Lucas, o nome do menino. O cara era um brucutu, meu irmão. E o rato pequenininho, porque o rato sempre parecia um ratinho, né? Sempre, você lembra? Era um ratinho branquinho, né? Fruit Littlezinho. E ele foi e venceu essa luta, cara. Primeiro lugar brasileiro. Pô, você vê, com menos de 1 ano de Academia Godoy com campeão brasileiro. E aí foi o Henrique, ganhou todas as lutas, perdeu a final. E o Saracura da época, né? A gente até brinca, ele psicologicamente não estava bem. Tinha brigado com a namorada na época, sabe? Daquela fase dos 14 anos que o amor fala mais alto. E aí eu sabia que ele psicologicamente não estava preparado para aquela luta. Né? Mas é um cara que aqui em Rondônia, com todo respeito, para ganhar do Saracura, o cara tinha que ser bom, sabe? Dentro do estado de Rondônia. E aí a única medalha que eu não trouxe foi a do Saracura. Viemos com 2 medalhas. A molecada ficou louca com aquilo, gostou. Aí eu lembro como se fosse hoje. Nós participamos de um evento de jiu-jitsu em Cacoal, né, que até o povo de Cacoal brincou. Esses carrapatos de jiu-jitsu aí, o que eles aprendem em 1 ano, o nosso professor ensina num dia. Falaram desse jeito, na época do Orkut, né? Fomos lá, carregamos 36 medalhas de ouro. Caraca. Levei 36 atletas, 36 medalhas de ouro. Tem até uma foto que eu tô com um monte de medalha de ouro no pescoço, e o trabalho ali foi fluindo. Posso dizer que eu estou voltando agora às minhas atividades de jiu-jitsu, mas eu consegui lograr com êxito mais de 27 medalhistas brasileiros, somando também algumas medalhas de sul-americano e pan-americano. Né? Naquela época também, eu tenho que deixar aqui um obrigado, né, e ser grato, né, para o responsável da época da autarquia de esporte, né, que hoje é o atual prefeito, o Aldo. O Aldo, graças a Deus, naquela época, nunca me negou, né, uma ajuda, e eu posso dizer que o jiu-jitsu, o sucesso do jiu-jitsu esteve associado a isso,
Porque a gente sabe que uma cidade onde se não investe no esporte, o esporte não anda. Tem que ter Precisa. alguém investindo, sabe? Precisa investir no esporte. Então eu sou grato a ele sabe disso, que não foi nenhuma nem duas vezes que eu agradeci. Diferenças políticas existem, mas as admirações têm que permanecer, porque querendo ou não, ele me ajudou e eu sou grato a isso. Na época era o prefeito Tião Serraia e eles me deram medalha para brasileiro em Manaus. Cara, não tinha a forma que era hoje, que está totalmente diferente. Não estou, às vezes como é que se fala? Faz parte, né, de todo o sistema, mas antigamente, cara, eu lembro como se fosse hoje, a gente decidia lutar no sábado, na quinta eu ligava, Aldo, bicho, é o seguinte, preciso do ônibus. Ele falou, sábado vai estar lá na porta da tua academia para levar seus alunos. E nós partíamos para Porto Velho, para outros eventos dentro do estado, e graças a Deus, em quase todos eles nós éramos campeões gerais, junto com a nossa academia de Porto Velho. Mas a gente tem que ter gratidão por essas pessoas que sempre apoiaram. Também o Dr. Júlio Gazelli, que por incrível que pareça, cara, quando eu tinha um atleta bom, precisava de um kimono ou de pagar mensalidade, o Júlio nunca mediu esforços de pagar para essa criança praticar atividade, porque a gente sabe que não é barato. E Exato. Também, né, dentro disso aí, a gente teve várias situações, Bruno, que eu tenho que te contar que é legal, né, que aconteceu no jiu-jitsu, e isso foi bom para mim, porque quando a gente faz algo humano, né, algo de benefício para terceiros, é muito gostoso. Só começar a fazer isso aí, semear isso aí, que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Eu vou te falar de um caso que aconteceu, nós tínhamos um projeto muito bonito em Rolim de Moura, que era o Projovem. Né? E o Projovem pegava essas crianças e inseria elas ou no esporte ou em alguma atividade para aquelas crianças terem um norte. Né? E nesse Projovem, eu lembro como se fosse hoje, a mãe do Alisson, esqueci o nome dela, que era da Casa da Criança, desculpa não ter lembrado do seu nome, Alisson, a sua mãe, uma mulher que esteve à frente da Casa da Criança também, muita gratidão, e eu acho que costumo dizer que essas pessoas que a gente conhece, a gente fica muito feliz, porque elas fazem um bom trabalho no nosso município. Esqueci o nome dela, mas aí ela falou, Godoy, que Alisson? O Alisson, o ex-vereador. Isa. A Isa. Muito obrigado. O homem é bom de nome. Esse homem aqui é bom de nome. Sabe das figuras importantes desse município. Isa, eu vou pegar esse menino. Manda para nós. E aí ele chegou. Eu lembro como se fosse hoje. Ele ia treinar e ficava uns 3 irmãozinhos dele assistindo a gente treinar. Ele, nas horas que não estava treinando, ele ganhava, na época, R$15 para furar a fossa de casa. Nossa. R$15. Meu irmão, mas hoje, até hoje é amigo meu, um puta de um trabalhador, Adenilton Blade, Adenilton Severino o nome dele. E aí eu coloquei também os irmãos para treinar comigo, tudo, e aí eu lembro que ele, muito humilde, chegamos em São Paulo para ele lutar o brasileiro. E aí eu sempre estudo meus alunos, né, e eu sabia que ali era uma medalha garantida, mas não deu outra. Nós chegamos lá, quando ele entrou naquele coliseu, meu irmão, ele fez assim, ó, com o zoião pra tudo quanto é lá, falei, perdi a luta. Mas foi dito e feito. Ele entrou e perdeu. Mas eu não briguei com ele. Peguei ele lá e falei assim, cara, você tá vendo isso aqui, ó? Bonito isso aqui, cara. Eu posso te dizer, você perdeu pra você mesmo. Nenhum desses caras ganha de ti. Todos eles perdem pra você. Só que você perdeu pra você mesmo. É bonito isso aqui, cara, mas aqui dentro eu quero ser focado nisso. Eu vou te comprar outra passagem e você vai vir lutar. E aí teve o Sul-Americano, né, em outubro, nós lutamos em abril, o Sul-Americano em outubro, levei ele, mas não deu outra. Do jeito que os caras batiam no tatame com ele finalizava. Finalizou todo mundo. Aí eu lembro que tinha o pai de um menino que ele foi fazer a final. Ele, meu filho acabou de vir do Mundial, foi campeão no Mundial. Eu falei, é mesmo, é? Falei, só que esse meu aluno é duro. E eu falei, sabe de onde que ele veio? Ele falou, não. Ele para poder vir para essa viagem, ele furou umas 4 fossas. Ganhava 15. E eu vou te dizer, se ele pegar o seu filho, ele vai levar o braço embora. Ele ficou me olhando, né? Achando que eu tava tirando onda, mas não deu outra, cara. O moleque entrou na guarda dele e finalizou o moleque. Menos de 1 minuto de luta. O moleque tinha acabado de vir no Mundial. Aí ele foi campeão, logramos com êxito essa vitória. Até me emociono de lembrar, porque é uma vitória que tem muita coisa envolvida. Diferente, cara, é só você inserir numa criança dessa que tem toda essa vulnerabilidade, toda essa dificuldade social, e você incluir ela no esporte, ela se tornar campeão, manter uma história dentro disso aí que você não imagina, Bruno. Bruno, é melhor, eu acho que se duvidar, eu não vou falar pra você não, porque eu nunca ganhei na cena, mas deve ser mais gostoso que ganhar na cena, mano. Nunca ganhei, porque assim, você vê uma pessoa mudando toda a contextualidade da vida dela, cara. Você tá entendendo? Através do esporte. Através do esporte. Eu não vou mentir para você.
do Rato tem uma história legal, sabe? Do Rato tem uma história legal. Eu lembro como se fosse hoje. O Rato, quando eu peguei ele para cria, você lembra mais do que eu, andava descalço, sem camisa. A palavra menos feia é vai tomar, que ele falava, sem educação nenhuma. Botei debaixo do subaco, falei, não, moleque, você vai ficar comigo 24 horas. Até levei fama na época de viado, você acredita? Esse cara andando com os novinhos, não sei o que, não é, cara, eu tinha que cuidar das crianças, cara. E aí eu levei ele para dentro da minha clínica, né? Eu falei, não, vou mostrar uma profissão para ele, tanto que ele tinha um sonho de fazer veterinário, ao mesmo tempo eu vou vigiar o meu menino, né? E eu vigiando ele aqui, aí veio uma professora de uma escola que ele estudava, e aí ele estava ali, né, mexendo, cuidando, e aí ela fez assim, né, com os olhos, né? Eu não entendendo o que foi. Esse menino aí, eu falei, não, tô cuidando, é meu aluno de jiu-jitsu. Falei, papai, em sala de aula, não vai. Não vai, você não presta, não sei o quê, não faz isso. Falei, deixa que eu cuido. E hoje eu tenho orgulho de dizer que esse mesmo menino, né, que não deram a oportunidade dele, conhece mais de 40 países, é campeão mundial e mora nos Estados Unidos. Então, assim, são essas coisas, Bruno, que a gente oportuniza, que eu acho, sim, que a gente fez fazemos um pouco da nossa parte como ser humano. Né? A gente conquistar o nosso sucesso, desde que você se dedique, não é difícil. Agora, você conseguir, dentro de uma contextualidade, oportunizar para as pessoas é muito mais gostoso. É muito mais gostoso, muito mais prazeroso. E eu sempre gostei de mexer com esporte. Eu sou fruto também do esporte. E os meus pais, meu pai principalmente, quem conhece sabe, né, um cara que sempre lutou pelo esporte. Não é à toa que se hoje tem vários professores de educação física que fizeram um grande trabalho aqui dentro de Rolim de Moura, foi porque meu pai oportunizou para eles emprego aqui nessa cidade, porque existia emprego aqui e ele convidou os melhores para poder trabalharem nessa cidade. Né? Ele ficou responsável por montar esse grupo e montou um excelente grupo dentro de Rolim de Moura, que hoje as pessoas estão aqui até hoje. Né? Até falo, como é que pode... Assim, a gente não tem como a fruta cair longe do pé. Então, eu tento fazer aquilo que eu vi o meu pai fazendo e tento construir a mesma história. Sempre costumo dizer, se eu for metade do que ele foi, já me sinto satisfeito. Não é da sua época, mas é da época do seu pai. Nós temos esse grandioso jogos que existia em Rolim de Moura, que eram as Olimpíadas, que saiu da caneta dele, né, sentado, descrevendo esses jogos aqui em Rolim de Moura. Né? Então, quando a gente sabe que o esporte traz resultados, é porque de dentro de casa eu via meu pai promovendo o esporte, mostrando o melhor caminho, né, para os jovens, e eu aprendi isso aí, eu gosto de fazer. Não é à toa que eu não me hesitei em voltar a estudar e estou terminando licenciatura e bacharelado em Educação Física. Rafael, voltando para a questão da veterinária, né, a técnica, né? A técnica, muitas pessoas podem ali se formar na Unir, né? Mas o que você considera, na sua visão, para ter sucesso na medicina veterinária, o que além da técnica, além do conhecimento, é o diferencial? Por que você acha? Bruno, essa pergunta ela é legal, porque quando eu fiz faculdade, um professor da disciplina mais boba que existe, ele deu para mim a melhor aula. Era o quê? Ele foi para o quadro e perguntou para todos os alunos: o que a gente precisa fazer para ter sucesso na nossa profissão? Um gritava: especialização, doutorado, mestrado, construir uma clínica. E aí ele foi e escreveu as palavras no quadro. Você sabe qual foi? Atitude. Se nós não tivermos atitude, irmão, não vai. Então não é o melhor estágio, não é melhor nada. É a gente ter atitude de sair da zona de conforto e querer um pouco mais. Né? Isso é muito importante. Eu mesmo tive a oportunidade, teve grandes profissionais que passaram comigo lá dentro da clínica, que eu admiro até hoje. Hoje são donos de clínicas, até dentro de Rolim de Moura, e que eu tenho uma grande admiração no que eles se formaram. Isso eu fico feliz. E passa todas essas pessoas dentro da minha clínica, muitas pessoas passam lá. Eu costumo dizer que eu não me considero referência de nada, mas o que eu posso ajudar para que as pessoas consigam também desenvolver
e terem o mesmo caminho de sucesso, sempre estive à disposição para ajudar. E como é que foi essa questão dos animais silvestres, né? Porque a gente olha a quantidade de animais diferentes, exóticos que você já atendeu, né, Rafael? Não, bastante mesmo, desde jaguatirica, anta... Como é que entrou? Porque então, na minha visão, assim, veterinária, a gente tem muito o pensamento de gato e cachorro, né? E aí, como é que você começou a atender esses primeiros, assim? A pergunta é muito pertinente, Bruno, porque é o seguinte, quando eu era novo, eu criava animais silvestres. Né? Então, a gente criava. Bicho, teve um parente nosso que veio de São Paulo lá para minha casa e eu criava 2 jiboia, cara. Jiboia. E a desgramada das jiboias não fugiu do aquário, meu irmão. Esse cara só entrou em casa quando achou as jiboias. Então, eu tinha 2 jiboias lá. Ele, Godoy, se seu filho não achar as jiboias, eu vou dormir no hotel. E, cara, lá daí eu tinha uns 14 anos de idade e procurava essa jiboia. Não achei as jiboias. Depois eu até soltei as jiboias, mas ficou morando um tempo comigo, as jiboias. E são fatos que aconteceram, né, na infância que eu criei. E aí, o que aconteceu? Eu, na clínica, eu estava ali atendendo e eles começaram a construir o linhão, Bruno. Você lembra, né, do linhão, Toshiba, Yamadeira? Sim, Toshiba. Tá? Então, e aí chegou um cara na minha loja e falou assim, cara, você tem clínica aqui, você atende silvestre? Eu falei, cara, eu faço uma graça ali, eu consigo atender. Ele falou, porque é o seguinte, nós precisamos fazer uma parceria para atender todo animal silvestre que ficar vulnerável ali das madeiras e tal. Eu falei, não, pode mandar. E aí eles trouxeram vários tipos de coisa. Naquela época não tinha esse negócio de Instagram e foto, né? Mas eu suturei rato, eu suturei cobra, eu atendi jaguatirica, porco-espinho, tudo, e fui aprendendo ali e me aprofundando. E aí acabou que, num certo momento, o corpo de bombeiro começou a aprender, né? E um dia eles perguntaram se eu podia dar um suporte. Eu falei, cara, estamos aqui de porta aberta aqui para dar esse suporte. Então, eu sempre dei esse suporte para a Polícia Ambiental. Né? Deixo também aqui um grande abraço ao Balmo, que é o comandante-geral, e ao Paixão, né, que saiu das ruas de Rolim de Moura e hoje está na Polícia Ambiental, né, que, diga-se de passagem, está até lá na loja. Lá ele acabou de deixar um macaco que tem 23 anos, um macaco-aranha, que estava sendo criado de maneira inadequada, tendo maus tratos, e hoje está na VetClean, já passou por toda a tríade, e amanhã, se Deus quiser, né, o IBAMA vai levar com asas em Porto Velho. Então, assim, a gente começou a atender e fui desenvolvendo esse atendimento, e, cara, não tem coisa mais gostosa. Cirurgia de lobinho, cachorro do mato, sabe? Tudo isso aí já passou por porco-espinho, jabuti, tatu, casco, e assim a gente foi fazendo esses atendimentos. É gostoso, é prazeroso, porque quando você devolve um animal desse no habitat natural dele e você vê ele voando e com vida, cara, tem coisa... É tão gostoso quanto você pegar uma criança e inserir no esporte e ele ter sucesso. Rafael, a gente vai fazer uma breve pausa para dar um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolim-mourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Retomando, eu queria que você falasse para mim se tivesse algum egresso aí de medicina veterinária que olhasse de repente para você, para a VetClean, tantos anos de profissão, e acredito que você falou que não é referência para ninguém, mas alguns devem olhar com certeza para você, né, e olhar a estrutura, a quantidade de atendimentos. O que você falaria se fosse para dar um conselho, uma dica para quem quer de repente abrir uma clínica e viver disso, viver da medicina veterinária?
Cara, eu sempre dou grande apoio, né? À toa que alguns que passaram na minha loja, que foram montar a clínica, e aí eu sempre sei que nesse início é difícil, já peguei material de consumo, falei, bicho, leva esse material de consumo para você usar, porque vocês vão comprar, vai demorar para chegar, vocês não vão ter para atender. Então eu sempre falo que é ter atitude, é resolver o problema do cliente. Às vezes, se você não conseguir resolver aquele problema do cliente, vai no telefone que não é feio, ligar para o seu professor, ligar para o seu colega veterinário e perguntar, você sabe resolver isso? O importante é você pegar o animal, promover saúde para ele, tirar a dor dele e conseguir entregar para o proprietário. A forma vai depender de você. Se aquilo você que não sabe resolver, procura um profissional que resolva. Isso não é feio. Eu já fiz isso. Eu já peguei animal aqui, coloquei dentro do meu carro e fui bater em Porto Velho. Então isso aí não é feio. Você simplesmente está promovendo saúde para o seu paciente. Você tem atuação também no conselho, né, de veterinária. Qual é o tamanho do leque que você diria hoje, Rafael, que dá para o veterinário atuar? Porque hoje você tem uma certa especialização em pequenos animais. Sim. Animais silvestres você já atendeu vários. E aí a gente sabe que a pessoa pode tanto ir para o lado de equino, né? Pode ir para felinos. Qual que é o tamanho desse leque hoje e onde você acha que tem mais demanda, onde não tem? Bruno, essa pergunta foi muito pertinente, que eu sempre sou convidado para falar da minha profissão em algumas escolas, né, que os nossos jovens estão terminando o terceiro ano. Mas eu vou falar uma coisa para você que está nos ouvindo, muito importante. Para você comer uma carne de qualidade ou qualquer produto de origem animal, tem um médico veterinário cuidando dessa comida para que você coma coisa de qualidade. Então, a medicina veterinária ela tem tanto emprego na saúde pública, na higiene, inspeção, no laboratório, na pesquisa, nos animais silvestres, nos pequenos animais, nos grandes animais, na reprodução e na produção. Então, é um leque tão grande, Bruno, que hoje, por lei, toda prefeitura é obrigada a ter um médico veterinário. Toda prefeitura? Toda prefeitura é obrigada a ter um médico veterinário para cuidar da saúde pública. Né? Não tem nada melhor do que um médico veterinário para ajudar a fazer um controle de uma epidemia. Não é à toa que nós já tivemos aí um ministro, né, do Brasil, médico veterinário. Então, assim, a medicina veterinária ela tem um leque fora do comum. Não fique achando que você vai fazer veterinária só para capar gato, não. Tem outras coisas muito interessantes que o médico veterinário está presente. Para mim, a profissão que eu escolhi, sou apaixonado pela minha profissão, né? Sou muito grato a tudo que eu consegui conquistar com ela e eu não tenho o que reclamar. E como é que você enxerga hoje quais áreas têm uma maior demanda? Digamos que é os domésticos hoje? Bruno, pequenos animais? Muita gente acha que é o cão e o gato, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quem ganha mais? Um cara que cuida de um cachorro ou um cara que cuida de um cavalo de mais de 2 milhões? Acho que desse cavalo, né? Tá entendendo? É complicado. Quem ganha mais? Um cara que cuida de um gato ou um cara que cuida de um embrião de uma vaca que vale bilhões? Então, cada profissão, né, cada área da veterinária tem a sua importância e tem o seu reconhecimento salarial. Eu não tenho o que reclamar como médico veterinário de cachorro. Eu sou especializado em clínica e cirurgia de pequenos animais e sou especializado em ortopedia veterinária. Né? Não tenho o que reclamar do que eu ganho e quais são as minhas conquistas. Mas existem outras profissões na área da veterinária que o reconhecimento salarial é bem maior e é um leque bem legal de se trabalhar. Né? Até fico contente agora que começou em alguns estados a implantação de animais para tratamento de pessoas em estágios terminais de câncer, que é o cão-terapia. É uma área que está crescendo muito, que eu acho muito legal. Estudar o comportamento do cão e do gato. Pessoas que são especializadas em psicólogos desse comportamento. Então, nós temos um leque muito grande na medicina veterinária. Creio eu que, acho que depois de produtos de beleza, eu acho que o produto de veterinário foi os que mais cresceram, né, no mundo todo, né? Pet shop. Então, assim, é uma área muito ampla, que não tem... Você sempre vai ter emprego, por incrível que pareça. Nem que for só para assinar para uma pet shop funcionar. Rafael, e essa atuação, por exemplo, no conselho, como é que você considera a importância de também valorizar a profissão? Né? Você já falou o quão ela é importante, mas, digamos assim, quando você aceitou, digamos, esse convite para atuar a nível de conselho? Legal. Hoje, esse biênio aí, eu acabei que não faço parte, pedi para sair por conta dos meus outros trabalhos, né? Mas fui vice-presidente por muito tempo, junto ao atual presidente, que é o Anilton Gringo, né? Ele continua lá no segundo mandato. E
o que eu vou falar para você do CRMV? O Conselho de Medicina Veterinária é algo que está ali para defender a sociedade de maus profissionais. E é lógico, também resguardar os profissionais de clientes, né, impertinentes ali, que é a função do Conselho, também fiscalizar as pessoas que atuam de forma errada, né, a profissão. E aí, entre elas, as lojas também. Então, aquilo ali foi gostoso, né, poder estar junto do Conselho de Medicina Veterinária do Estado. Participei de grandes reuniões a nível federal. Tive presente, né, na luta que foi para acabar com o curso de EAD em Medicina Veterinária. Agradeço aí aos senadores que abraçaram a causa, né, que pegaram a nossa pauta e tocaram para frente, que isso é muito importante. É impossível você atender um cão de forma IED. Você tem que palpar, o animal já não fala. Eu sempre falo, quando eu dei aula, eu sempre falava para os meus alunos, não que nossa profissão é a melhor de todas, mas que nós trabalhamos com sinais clínicos e não com sintomas. Porque sintoma vem do latim, que é o ato de sentir. O cão não fala, doutor, estou sentindo dor aqui, doutor, estou sentindo isso. Então a gente trabalha com sinais clínicos, a gente tem que fazer a arte da semiologia, que é uma investigação para poder termos um diagnóstico. Então a gente simplesmente trata aquele que não tem voz. Então tudo isso na profissão foi importante. Né, dentro do conselho, eu fico muito grato, deixo um grande abraço a todos aqueles que participavam do nosso biênio, né, que ainda continuam lá. É a nossa vice-presidente que pegou o meu lugar, que até foi uma indicação minha, que é uma doutora, a doutora Aline, que, diga-se de passagem, é uma excelente profissional, foi muito bom conviver com ela, com tudo aquele, como é que eu falo para você, né, como é que ela era com a profissão. Né, sabe, ela sempre foi pontual, sempre defendeu a nossa profissão e não existia pessoa melhor, né, para estar ali como vice, se Deus quiser um dia, quem sabe, ela se tornar presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia. Como que você diria que os clientes hoje que procuram a VetClinic, o que pesa mais para eles? É o atendimento? É uma experiência? Como conquistar os clientes assim? Porque a gente, ao mesmo tempo, está num segmento que tem pais e mães de pet, né, que faz tudo pelo animal, né? Sim, eu até brinco às vezes que eu falo que se o filho tiver com gripe, o dono não cuida não. Agora, se o cachorro der uma gripe, ele vai levar lá para a loja. Mas é legal. O que eu vou te dizer, Bruno? Sabe em que momento que eu achei que eu estava fazendo tudo certo? No momento em que os animais que eu dei início ao tratamento, eu tive a infelicidade, mas ao mesmo tempo participar de quando eles se foram, animais de 15 anos, né, que a longevidade deles, e eu perdi eles e esses proprietários sendo clientes meus do início ao fim. Então esse foi um momento que eu achei muito gostoso na profissão e eu falei, eu acho que eu sou bom nisso. Porque se esses clientes estão comigo do início ao fim, fim da vida ali, né? É o fim da vida dos animaizinhos dele, é porque eles acreditam no meu trabalho e confiam no meu trabalho. Essa foi a parte que mais me tocou e eu me senti valorizado como um profissional. Cara, é verdade. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista, né? Mas que puxando agora o nosso pastor alemão lá, lembra até das últimas vezes lá que eu levei lá, né? Que ele, por causa da orelha, né? Tinha muito hematoma, direto ele coçava, estourava a orelha, tinha uma otite crônica. Né? Que tinha que chamar 3, 4 para segurar. Aquele bicho lá deu trabalho. Você diria que tem algumas raças de cachorro hoje que, tipo assim, essa aí você tem que ficar mais atento? Hoje, olha, como é por que é incrível que pareça, 16 anos de profissão, só fui mordido uma vez. Uma vez? Uma vez. E qual raça que foi? Pinscher. Rapaz, o bicho deu uma grudada no meu dedo, velho. Olha, juro pra você. Mas eu tenho medo de Rottweiler, tenho medo de Chow-Chow. Mas o cachorro que me mordeu foi um Pinscher. O bicho grudou no meu dedo, meu rapaz, mas doeu, tá? O estagiário não segurou ele, rapaz. Eu queria matar o estagiário, ó. Eu olhava pro estagiário e falava, meu Deus, estagiário, não faça isso mais não, rapaz. Mas o bicho ficou pendurado no meu dedão. Então, 15 anos de profissão, só fui mordido uma vez por um Pinscher miniatura. Tem essa questão do Pitbull, Rafael, você que é conhecedor da raça. Muita gente, né, ame ou odeio, né, a questão do Pitbull. Quanto você disse que é a questão da criação, o quanto você tem que ficar atento, o que você diria sobre a raça do Pitbull? É uma pergunta interessante, né, porque a gente que criou já a raça, eu sou bem sincero para você, eu não consigo deixar de ter um Pitbull em casa. Por quê?
O Pitbull, na verdade, quando ele foi feito, Bruno, ele foi feito para ser babysitter, cão babá. Cão babá. Cão babá, um cão que aguenta todos. Só que as pessoas foram criando e cruzando de forma errada. Muitas pessoas não sabem, mas o cão que mais ataca no mundo é o Cocker Spaniel dourado. Cocker Spaniel. É o Cocker Spaniel que mais morde. Então não é o Pitbull. O problema é que é lógico, a mordida de um Pitbull, a contundência é muito maior. Mas hoje vai sair a notícia. A notícia do Pitbull vai sair, né? Que é uma que vai sair. Ninguém vai falar, o Cocker me atacou, lógico, vai ser só um arranhão. Agora, se fosse a mordida do Pitbull, iria machucar. E a gente sabe que esses cães têm que ter um certo cuidado. Não o Pitbull não é para todo mundo, nem todo mundo é para o Pitbull. A gente tem que saber criar, né, um cão que ele tem que ter socialização, você tem que socializar com pessoas, tem todos esses processos que tem que ser feito na criação de um cão. Mas isso não é só o Pitbull, tem outros cães também. Tanto que em países, em continentes grandes, Estados Unidos, por exemplo, se um cão não passar por essa prova, né, de comportamento e de socialização, lá automaticamente é eutanasiado. Caramba. Eu sou médico veterinário, mano, mas não vou te mentir, não. Eu sou contra cachorro que ataca o dono, que morde alguém. Se der uma arma para uma criança, você fala, não atira não, que o tio tá aí nem pegar. Você toma. Agora um cachorro, quando começa a morder, ele não para. Então eu sou muito a favor de cães que não são sociáveis e que ataquem o dono. Esses são cães que não podem viver. É perigoso. Nós temos que manter, como é que fala? A vida do ser humano. Nós não podemos arriscar isso aí. Que nem eu falo para as pessoas que tem cão que ataca, gente, vocês têm que ir atrás de uma placa e escrever cão bravo e colocar no seu quintal, porque criança pula muro para pegar pipa, pula muro para pegar bola. Uma criança dessa pode ser atacada. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho lá em casa 178 cães, mas graças a Deus meus 178 cães todos são sociáveis. E eu tive uma cachorra brava que eu não tive mais como ficar com ela, porque ele atacou minha filha. Não mordeu, mas foi para cima. Então eu não posso ter uma cadela dessa dentro de casa. Eu não posso ter uma cadela dessa criando uma cadela dessa. São 178 de quantas raças diferentes? Eu tenho hoje 22 raças. Muita gente não sabe. Mas eu crio cães para participarem de campeonatos de beleza, sabe, Bruno? E o que eu vou falar para você, né? Eu sempre uso a vida como um desafio, né? Eu crio aqueles cães, aquelas raças que quando eu era criança, eu tinha uma cães e companhia e eu ia para a escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e falava, ainda vou ter desse, ainda vou ter desse. Meu primeiro salário eu juntei junto com o CDS e comprei um Bulldog inglês. Na época eu paguei 13 mil reais. Né? Era um sonho que eu tinha e realizei. Caramba. Bulldog inglês, Fiona é o nome dela. Voltando para a criação de cães, né? Você vai achar até engraçado. Hoje eu sou presidente, né, do conselho da raça Pinscher Miniatura. O que me mordeu. Eu sou presidente dessa raça, até falo, muitas pessoas acham que tem o Pinscher em casa, mas não tem. O Pinscher de verdade mesmo, ele é um cão totalmente temperamental, ele não tem distúrbios de temperamento. Ele existe um tamanho só, não existe Pinscher 0, 1, 2, 3. O Pinscher existe um tamanho só, ele tem que ser um Doberman miniatura. E eu crio essa raça. E tive a felicidade, em 2022 nós sediamos uma mundial no Brasil a cada... se eu não me engano, a cada 50 anos volta para o país. E tive essa oportunidade de ter essa mundial, mais de 5.600 cães inscritos, foi em São Paulo. Cães do mundo inteiro. E a raça Pinscher miniatura, né, ela é originária da Alemanha e teve a mundial aqui. Né? Deixa eu te contar, essa é legal, essa história. E aí eu montei um plantel, né, o Khal Drogo foi o meu primeiro cachorro, fiz uns cruzamentos com alguns cães e produzi. Fui buscar um cão na Argentina, tudo. E eu produzi alguns cães e acabei vendendo, porque eram cães com tendência de ser campeões. E nós tivemos a felicidade de uma cadela da nossa criação ter ganhado a mundial em cima de uma cadela da Alemanha. Né? A mulher estava lá, não entendia nada. Né? E ela... Eu falei, yes. Né? Escape to school, né? Não fiz inglês, fugi da escola. E aí, nessa exposição, bicho, 5 mil cachorros, cara, em São Paulo, linda exposição. E aí foram disputar a raça Pinscher. Né? E tinha lá 30, 40 cães inscritos só da raça Pinscher. E nós logramos com êxito aí a vitória, né, da cachorra. Tanto que quem viu minha van na cidade tem a foto de um Pinscher marrom. Aquela cadela foi a campeã mundial, né, que ela já desde novinha, eu lembro que até tive que vender ela de uma forma triste. Eu fui para uma exposição em São Paulo e ela ganhou tudo.
E um cara que estava assistindo a exposição pela internet de Fortaleza me ligou. Ele falou, cara, essa cachorra é sua? Eu falei, põe o preço que eu vou levar ela embora para Fortaleza. Eu, precisando vender o cachorro para mim voltar da viagem, eu vendi a cadela. E eu falei, mas eu vou acompanhar. Ele falou, não, eu vou colocar em todas as exposições. E ela foi uma cadela que ganhou no Uruguai, ganhou na Argentina, ganhou no Paraguai, exposição de beleza. Ganhou do Brasil quase todos os estados e conseguiu ganhar a Mundial, né, do Brasil. O que conta numa exposição de beleza? Então, a exposição de beleza de cães, muita gente acha que é só o cão parado ali. Não, o cão ele é julgado, Bruno, movimentando para ver se ele não manca, se ele pisa certinho. Depois ele é julgado de uma forma parado, se ele tem todos os dentes, se toda a simetria simetria bilateral é igual, se a cerneira é maior do que o dorso. Bicho, tudo é julgado. É o fisiculturismo dos animais. Só que é julgado muito além disso. O cara der uma mancada já não ganha, o cara pode ser forte, se der uma mancada ele ganha. Mas se no cachorro der uma mancada não ganha. E aí ela foi julgada e se tornou campeã mundial, uma cadela sensacional que eu vendi, tanto que eu repeti a cruza e fiquei com 4 fêmeas, né, da mesmo pai e da mesma mãe lá em casa. Estão lá em casa. Esses cães. Só de pinte lá, eu acho que eu devo ter uns 35 pinches. Caramba, 35 pinches. 35 pinches, é o nome de todos. Né? E tem outras raças que a gente tem lá também. Sabe o nome de todos? Todos os 178? Pode botar lá que eu falo pra você quem é quem. Caraca, bicho. Fala pra você quem que é. Você pega lá tal, pega lá o Tinder, pega lá o Logan, pega o Pirlos, pega aí todos o seu nome. Caldrogo tá lá ainda com a gente, Tina. Qual o tamanho de sua equipe hoje? Hoje lá dentro do canil nós temos 2 pessoas trabalhando, fora os freelancers que vão de final de semana para ajudar a dar banho, vermífugo, detetização, que trabalham lá. Então hoje no canil eu tenho... Todo dia tem demanda. Todo dia No canil eu tenho 2 pessoas fixas, né, que fazem todo esse cuidado, né, e a parte de nutrição, de recreação, né, de escovação, e aí eu tenho também a minha clínica, aí tem os freelancers que vão lá para ajudar. Tem alguma raça que ela depende de mais atenção, de mais cuidado? Algumas raças? O Spitz alemão não. Spitz alemão Se não. ele brincar o dia inteiro e não comer, ele dá hipoglicemia e morre. É sério. Caramba, bicho. E morre, não tem pra onde correr, não. Se você não der a comida dele na hora certa, então, assim, a gente faz uma nutrição com frango, carne moída, para ver se estimula eles a comer, porque eles brincam e esquecem de comer. E acaba ainda óbito pela hipoglicemia, pela falta de glicose no sangue. Você vê, né? Quantos quilos de ração, Rafael, você gasta mês ali? Mês ou dia ou semana? Você Então, tem essa conta? Por dia, a gente gasta 35 quilos. Por dia? Por dia, 35 quilos. Caramba. Por dia, 35 quilos. A gente tem aí um subsídiozinho, que é uma ração boa, um pouco mais barata, né? Mas não é dado, a gente acerta ela. E tem essa equipe toda lá. É um custo fixo legal, mas eu posso dizer uma coisa para você, Bruno, eu já tenho cães meus em vários outros países. Eu já mandei cães meus, filhotes de cães meus para outros países, né? Consegui atravessar essa barreira internacional aí. Já mandei cães Zona da Mata. Hoje o nome do meu canil é até legal, o povo confunde o meu canil Zona da Mata com o canil do município. Um monte de gente liga, você está adotando cachorro? Não. Meu canil é de criação e venda de filhotes de raça. Né? Então o canil Zona da Mata, graças a Deus, né, já estourou essa barreira e hoje nós temos cães nossos em vários continentes e em vários países, né, desse nosso globo terrestre. E o canil começou quando? O quanto é paixão, quanto é negócio? Vamos lá. Eu fui o primeiro criador de pitbull do Brasil, de Rondônia, em 96. Né? Eu tinha uns 16 anos. Eu juntei um dinheiro trabalhando e falei para minha mãe que iria comprar. Entrei num ônibus e voltei em São Paulo. Filho, você está onde? Estou aqui em São Paulo comprando um cachorro. Meu Deus do céu, volta. Aí eu voltei no ônibus com o cachorro, com esse pitbull. Né? E fui criando a raça pitbull. Né? Apaixonado, né? Sempre selecionando cães com a parte morfológica e com temperamento de qualidade. E aí eu fui estudar. Nesse meu ir estudar, eu dei um start na criação. Aí quando eu voltei formado, em 2010, eu comecei a criar, até um ou outro cachorro. Em 2011 eu já comecei a criar em algumas raças, né? Voltei a criar o pitbull, né? Pessoas ligavam para mim, nossa, eu quero daquela mesma linha de sangue que você tinha. E eu tinha umas cadelas ainda guardadas. E aí fui entrando em outras raças, né? E essas raças foi dando certo.
em 2023, né, no país, nós ficamos entre os 15 melhores canis do Brasil, né, na criação de todas as raças, né, muito bem pontuado. Né, e hoje, querendo ou não, nós temos mais de 100 mil canil registrados. Né? Caramba. Então a gente conseguiu ficar entre os 15 melhores, consegui fazer mais um campeão mundial. Você vê, eu sou bom para fazer campeão mundial. Eu fiz um lutador de jiu-jitsu e fiz um cachorro. Então o cachorro virou um campeão mundial. Né? Eu sempre fui muito focado no trabalho, Bruno. Isso aí é uma coisa que eu vou falar para você. Eu sou daqueles que sou competidor nato. E quando eu vou fazer uma coisa, eu não consigo fazer meia coisa. Eu gosto de fazer para terminar e ficar feliz e falar assim, puta, deu certo, foi bom, tivemos sucesso. Tanto que, assim, né, às vezes as pessoas falam, pô, o doutor não está atendendo. Esses dias eu fui fazer uma campanha de um Spitz alemão anão. Eu produzi uma cadela chamada Penélope Zona da Mata, que leva o nome do canil, e fui bater em vários países da América Latina e nós ganhamos em todos. Em Lima, né? Em Lima ela ganhou, né? Veio um empresáriozão falando em castelhano, não é castelhano, né? Ou eu acho que é o quê? Espanhol, né? Um espanhol aqui da América Latina. Queria que eu vendesse essa cadela para ele. Eu falei que não, que poderia vender filhotes ou cães parentes dela. Aí eu lembro que eu vim para o Brasil, não deu muito tempo, ele me ligou e comprou 5 Pomerânia meu e eu fui levar de carro para ele em Cusco. Caramba. Que legal. Ele pagou minha viagem, eu fui lá levar em Cusco, né? A gente não gosta de estar postando essas coisas porque, assim, são coisas particulares, né? E eu fui levar esses cães e depois só fez abrir o leque e a gente já mandou pincher para outros países, México e assim vai, né? Para outros países grandes a gente já mandou cães nossos, até mesmo para os Estados Unidos já tem 3 cães meus lá, que eu vendi para lá. De raças variadas. De raças variadas. Os que foram para os Estados Unidos foi um pastor alemão e 2 Spitz. Né? O México foi Pinscher e os outros foram Pomerânia. E os Pomerânias foram lá, foram campeões, fizeram sucesso. E a gente foi um trabalho que a gente fez, né? Foi incentivando. Eu larguei um pouco da sinofilia, né? Porque teve essa questão política, então eu larguei, fiquei um tempo fora e agora estou voltando a todo vapor de novo dentro da sinofilia. Né? Que vai ter agora no Brasil, Américas e Caribe, né? É um evento que tem a cada 6 anos, se eu não me engano, né? Que vem toda a América Latina e alguns países que pensam em ter, né? Porque toda vitória, olha que legal, o pedigree do cachorro, toda vitória de um cão, ele é homologado no pedigree do cachorro. Títulos internacionais, né? Campeão, e aí vem pessoas de outros países para homologar esse título aqui no Brasil. Só que por incrível que pareça, vocês não sabem, mas vou falar para vocês, hoje o Brasil está entre um dos melhores países na criação de cães de raça do mundo. Né? Eu acho que tem aí alguma genética indígena, né, que gosta de cachorro. Você pode perceber que esses países que teve, né, uma história de índios participando, apesar de quase todos, né, pode ver que tem o riscozinho de gostar de cachorro, de cuidar de cachorro, de amar cachorro, de querer cachorro e assim vai. Verdade. Eu sempre falo, né, que a minha profissão ela é bem responsável porque a gente tem que promover saúde para aqueles que não sabem falar. Para quem pensa de repente em abrir um canil, cara, falar assim, rapaz, eu quero trabalhar com as raças mais rentáveis, o que o mundo olha hoje para quais raças? Então, seja para premiação, seja para exposição. Antes de pensar nisso aí, vale muito, muito a pena saber o intuito desse montagem desse canil. Porque hoje nós temos, a gente sabe que em tudo, né, o povo extrapola. Né? Hoje tem cara aí que a gente chama de detonadores de útero de cadela, né? Eu pulo, cio, nem cruzo. Às vezes, quando eu vejo que tem uma ninhada de Golden que eu não vendi, eu não cruzo as outras cadelas. Eu seguro. Sim. E assim vai, né? Então, primeiro de tudo, tentar fazer um trabalho sério. O que é um trabalho sério? Não se preocupar em quantidade de filhote, e sim na qualidade do cão que você está criando. Lembrando que quando você vende um cão, você tem que vender ele com saúde. Porque senão o proprietário que vai comprar ele vai ter um cão doente pro resto da vida. Então, quando a gente está vendendo um animal desse, a gente tem que se preocupar muito com isso. Eu mesmo lá no meu canil, né, tive a infelicidade de 140 Golden que eu vendi, 3 Golden apresentarem displasia coxofemoral. E foi do mesmo cão e da mesma mãe. Eu automaticamente já castrei os 2 e não deixo produzir mais no meu canil. Porque a gente sabe que é um fado grande para a pessoa que é proprietária desse cão. Então, a gente tem que respeitar as limitações desses animais.
né? Como dizia Leonardo da Vinci, né? Ele falava que quando o homem conheceu o íntimo dos animais, um crime contra o animal será considerado um crime contra a humanidade. E isso é fato. Rafael, e São Bernardo é um cachorro que eu sempre quis ter. E aqui, comporta? O que é os cuidados precisam de São Bernardo? Então, você tem São Bernardo lá? Não sei. Não tenho, né? Tem. Mas eu tenho uma cliente, né, que é a doutora Silvana, também uma cliente que eu gosto muito, que é uma cliente antiga minha. Ela teve uma São Bernardo, morreu com 12 anos, se eu não me engano, que é a coisa mais difícil do mundo, a longevidade do São Bernardo. Não sei se você sabe disso. Eu já vi. São cães que morrem com 8 anos, 9 anos. É muito difícil chegar numa idade alongada. E até agora ela está com uma cadela nova, que ela comprou uma São Bernardo, trouxe de Brasília, eu acho, Anápolis. Já estou cuidando dela, né? Já foi lá na clínica, já fez as consultas, né? Da doutora Silvana, advogada, que trabalha na prefeitura e tem o escritório dela, do professor Roberto. Então ela tem o São Bernardo, é uma raça legal, é uma raça que eu falo que é um casamento grande que você vai ter, porque precisa de cuidados especiais, principalmente em questões relacionadas às suas articulações, que é um cão muito pesado, né? Pesado. Ele pode ter muitos problemas articulares. Então você tem que estar ali cuidando, sabe, tudo certinho, para que ele tenha ele exige longevidade. Um cuidado de saúde um pouco mais que talvez outros. Um pouco mais, né? Eu não seria um cão que eu queria. Acho lindo. Eu já sou mais apaixonado dos cães de pelo curto, apesar que o Golden é um cão que me conquistou. Eu achei que nunca ia criar Golden na minha vida, mas num dia que eu estava em casa e minhas filhas estavam brincando na piscina e uma delas pulou dentro d'água e a Golden simplesmente pulou a cerca e tirou ela dentro da piscina. Eu falei, não pode isso não. Aí foi dito e feito. Falei, filha, entra de novo. Aí que eu fiquei curioso. Aí ela pulou, a Golden foi lá e tirou ela. Eu falei, pô, essa é a raça. Caramba. Aí você vai estudar a raça, aí você fala, pô, o cão tem a capacidade de guiar um cego, não é qualquer cão. Um cão que tem a capacidade de ser coadjuvante, terapêutico, acompanhante emocional e ajudar no desenvolvimento de crianças com TEA, não é qualquer cão. É algo anormal. É o Golden Retriever. Não é à toa que é um dos cães que foram mais escolhidos, né, para terapia canina das pessoas que estão em estágio terminal ou com alguma doença crônica, que eles usam cães para poder melhorar a parte emocional das pessoas, né? É o Golden Retriever. Fila é uma raça difícil mesmo? Cara, não é, não. Eu tenho fila lá em casa. Tem fila? Né? Eu tenho a Filó, até ganhou 52 Best in Show, vários prêmios. Né? Eu comecei a criar fila lá em casa. Tenho gostado do temperamento, da fidelidade que o Fila tem. É um cão de guarda. Um Fila, ele tem que ser quente por natureza. Né? É um cão, hoje, que se você me perguntasse, eu queria um cão para poder cuidar de casa e ser meu melhor amigo. Eu falei, meu irmão é Fila. Vai lá e compra o Fila. Depois o Doberman. Depois o Pastor Alemão. Mas o primeiro cão que eu ia falar para você é o Fila. Eu tô para te dizer que hoje lá em casa o cão que protege minha família e minha casa é o Fila brasileiro. E é um cão brasileiro. É um cão da raça. Que, por incrível que pareça, pouco valorizado no Brasil e muito valorizado na Europa. Lá os caras pagam muito caro no Fila. Você nem imagina. Eles vêm buscar tudo aqui no Brasil e levam para lá. E o que você diria da importância também, Rafael, de um adestramento, mesmo para quem às vezes quer ter um cachorro, às vezes uma raça maior, e só para ter um cuidado? Qual a importância da pessoa ter o básico, talvez, de adestramento ali, para ter um bom convívio entre... Então, o que acontece, Bruno? Nós vivemos algumas eras da criação de cães. Dentre elas, né, aquela que o cão era para proteger o nosso patrimônio. Naquela época em que o cão ele ajudava a nos alimentar, caçando e trazendo. E hoje as pessoas humanizaram muito os cães. E isso não está sendo bom e não está sendo bom, né, para os cães, né? Porque, querendo ou não, eles têm que exercer aquela função que ele veio, de ser o melhor amigo do homem. Nós não vamos longe. Né? Quem já assistiu Togo, quem já assistiu Alpha, entende o que eu estou falando. Né? Quem assistiu o filme Alpha, né, até indico para vocês um grande filme que o cara pega o cachorro e o cachorro começou a alimentar ele e dali eles começaram a criar os cães para poder ajudar na caça. O Togo, né, um cão de raça que fazia o trabalho de puxar um trenó, né, e para quem não sabe, né, o povo da minha idade, não é da sua idade, assistia o filme da Disney, o Bolt. Vocês lembram do Bolt? Aquele cão protetor?
aquele cão protetor simplesmente tomou fama de forma errada, porque o cão de sucesso mesmo se chamava Togo. E por que eu sei disso? Porque a história do Togo era o seguinte, né? Em um local, né, que tinha muita neve, as crianças começaram a ter uma difteria. E essa difteria começou a matar um monte de criança. Então, avião não chegava, trenó não chegava, avião não chegava, qualquer outro tipo de transporte não chegava. E a única forma de buscar essas vacinas era através do trenó. E quem puxava os trenós eram os husky siberianos. Tanto que se existe uma homenagem ao Sépala, né, que foi um dos caras que foi o pioneiro da raça. E esse Togo, ele andou 1000 milhas para poder buscar essa vacina. Só que quando foi chegar na cidade, ele estava muito cansado, aí o dono poupou ele desses 30 quilômetros final e colocou o Bolt. E o Bolt chegou, né, na cidade com a vacina, tiraram a foto e ele ganhou a fama naquele momento. Mas os verdadeiros criadores da raça, naquela época, sabiam que a fama toda era do Togo, né, o cão husky siberiano que salvou mais de 400, 500 crianças com a vacina. Por isso que eu falo que tem pessoas que falam que não gostam de criação de cães de raça. Gente, vocês não sabem a importância da criação de raça, do cão de raça. Não só nesse quesito, como também na busca de pessoas que se perdem dentro da mata, na busca de pessoas que estão embaixo de escombros através de terremoto, no trabalho da polícia contra as drogas. Então, os cães de raça têm N funções que têm que ser preservadas. Então, assim, hoje eu falo para você nessa questão da humanização que preocupa no treinamento. E hoje, como a gente tem esse telefone que é muito bom quando a gente sabe usar ele, se você colocar lá, você vê muito tutorial, Bruno, que vai te ensinar a fazer comandos básicos para você treinar o seu cão, o local de fazer xixi, o sim, o não, o pode, o junto, e assim você consegue, né, de uma forma caseira, ensinar os seus cães. É lógico, um trabalho um pouco mais avançado, a gente indica grandes profissionais que podem estar te ajudando, né, naquele quesito já de buscar algo, proteger algo, né, trabalhar de alguma outra forma. Então a gente hoje, com todos os tutoriais de internet, você consegue ensinar o seu cão em casa. Caramba, olha, eu acho que tem algumas pessoas passaram por aqui, Rafael, que eu me arrependo de ter falado, ó, a gente vai falar disso e disso. Por quê? Dá pra fazer um episódio só de jiu-jitsu, dá de fazer quanta informação você trouxe de veterinária aqui, né? E daria pra gente fazer um episódio só disso também, a gente falou bastante do Gil também, ó. Tem muita pergunta aqui que ficou. A gente tá caminhando pro nosso final, mas eu ainda quero perguntar pra você, o que mudou no comportamento dos donos de pet hoje? Você acha que por que esse mercado está mais aquecido? Então, na verdade, alguns dos animais vieram para suprir alguma coisa que está em falta dentro de uma casa. Não vou longe. Na época do Covid, por incrível que pareça, foi a época que eu mais vendi cachorro. Por quê? Os pais começaram a ter tempo de qualidade com os filhos, mas faltava um cachorrinho na sala. E aí começaram a comprar cachorro, até o cachorro em casa, né? Porque no Covid todo mundo ficou em casa. Aí tem essa questão relacionada a... Os filhos vão embora e quem fica é os cachorros. E já foi provado cientificamente que pessoas idosas, quando tem um cachorro, melhora na harmonia, melhora no batimento cardíaco, libera hormônios que saciam felicidade. Então, tudo isso aí, cara, foi uma coisa que foi mudando. Né, e começou a ter esse lado legal, porque querendo ou não, os cães, além de ser o melhor amigo do dono, tem um fator principal, né? Você alimenta o ser humano por 30 dias e um dia você não dá alimento para ele, ele nunca mais quer ver você. Você alimenta o cão por 3 dias e fica um ano sem ver ele, e quando ele te ver, ele vai abanar o rabo. Então, assim, tem vários fatores relacionados, né, aos cães. Então, hoje as pessoas querem ter os cachorros, estão cuidando mais, têm dado mais cuidado, têm dado mais atenção, né? Porque eles querem hoje um cão que vive muito. Antigamente, eu sempre falo isso para os meus estagiários, para meus amigos veterinários. Antigamente era assim, né? O cachorro fazia 15 anos, o proprietário ia lá e falava assim, bicho, sacrifica logo que eu não aguento ver ele sofrer. Hoje não. Doutor, faz o possível e o impossível para manter ele vivo. Então, assim, tudo isso mudou. Tudo isso mudou. Então, hoje eu até falo que quer fazer uma especialização para ganhar dinheiro no futuro, faça geriatria canina. Geriatria canina. Geriatria canina. Que você vai ganhar dinheiro pro resto da vida. E oncologia canina. Porque, por incrível que pareça, Bruno, eu nunca vi, devido ter esse leque de ração de cães no mercado,
Você sabe que o transgênico vai para a alimentação canina, principalmente de soja. E hoje nós temos, não estou dizendo que é esse alimento que tem ocasionado, mas hoje o aumento de neoplasias, câncer em cães está muito alto. E, querendo ou não, né, hoje um oncologista veterinário seria o veterinário mais preparado para fazer esse tipo de atendimento. E a gente atende muito. Eu faço a parte cirúrgica, né, faço a remoção, né, mas para todo aquele tratamento pós-cirúrgico, de tratamento após diagnóstico, é importante um oncologista veterinário estar ali dando suporte para esse paciente. É igual em humano. Muito interessante essa informação. Rafael, antes de eu fazer as minhas 2 perguntas padrão aqui do Momento-Chave, ainda queria que você respondesse o que significa para você medicina veterinária? O que significa? O que vem à sua mente quando fala de animais, medicina veterinária? Eu acho que você tratar um animal que não fala é um dos maiores desafios para um profissional. Eu acho que a medicina veterinária ela me conquistou por isso e entender o íntimo desses animais. Acho que foi algo que me conquistou, né, que me motivou e fico feliz quando minhas filhas querem seguir minha profissão. Aí você vê que valeu a pena. Essa é a parte mais gostosa. Para a gente finalizar, para quem você pediria um conselho, se fosse pedir um conselho para alguém e tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria? Pedir um conselho e tirar uma foto. Nossa Senhora. Um conselho e uma foto. Cara, eu acho que a pessoa que mais me ajudou a ser o ser humano que eu sou foi meu avô. Seu avô. Meu avô, né? Mas hoje ele não está mais em vida. Mas é lógico que os conselhos dos pais sempre são os melhores, né? Porque se tem um cara que quer que você seja melhor do que ele, que vai torcer para você, é os nossos pais. Exato. E a foto? E a foto? Caramba, as pessoas que eu queria tirar minha foto, eu tirei. Quem que eu queria tirar uma foto? Dr. Paul. Eu queria tirar uma foto do Dr. Paul. Show. Rafael, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, ter tirado um tempo para compartilhar tanta coisa valiosa, principalmente dentro da medicina veterinária, né? Você que tem uma caminhada bacana, né? Principalmente na nossa região, atende, faz um trabalho muito interessante, né? Com vários animais, muitos clientes, e a gente dá para ver que é paixão, né? A pessoa precisa ter paixão por, mesmo que às vezes mínima, né? Mas eu acho que em todos os segmentos a pessoa precisa ser apaixonado em algum grau naquilo que faz, né? E dá para perceber o trabalho que você faz, principalmente tanto no jiu-jitsu, né? Você falou aí no final é legal, né? Da questão dos 2 campeões mundiais, né? Tanto no jiu-jitsu quanto um cão, né? E queria agradecer a sua disponibilidade em vir aqui no Momento-Chave e fica à vontade de fazer suas considerações. Bruno, eu fico muito contente de estar aqui conversando com você, expondo um pouco da nossa pequena experiência de vida, né, e dizer que é sempre bom falar daquilo que a gente faz. Quando você faz aquilo que gosta, você não trabalha nunca. Né? Você simplesmente tira um dia para poder executar aquilo de prazeroso. E agradecer esse trabalho lindo que você vem fazendo aqui em Rolim de Moura, de trazer pessoas que são importantes para o desenvolvimento do nosso município, em todas as searas, que eu sempre, quando tá meu tempinho, eu sento lá e assisto no canal, e que esse é o Rafael Godoy, né? Já estou com 44 anos, já queimei bastante porva, mas tem bastante porva para queimar. Valeu, doutor Rafael. Para vocês que assistiram esse episódio, né? Se chegaram nesse episódio aqui do Dr. Rafael Godoy, né? Já são mais de 70 episódios aí, fora os nossos eventos externos. Se inscreva no nosso canal. Se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque de repente aquele episódio que tinha aquele insight, aquela ideia interessante ou aquela história, né, aquela virada de chave do empresário, empreendedor aqui da nossa região, você perdeu porque não é inscrito no nosso canal. E também nos siga lá no Instagram. Os episódios também estão disponíveis no Spotify em áudio e vídeo, né? E mais uma vez agradecer às empresas parceiras patrocinadoras aí no Momento Chave, agradecer principalmente a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra e a JB iPhone. Fiquem atentos ao nosso Instagram para o nosso próximo episódio.